Fala, meu amigo Grabrado. Vamos tirar uma dúvida que muita gente tem com relação a essa inovação da Lei 14.133. Ela trouxe esse tal do seguro-garantia com cláusula de retomada e muita gente ainda não está sabendo aplicar, principalmente aplicar os percentuais que podem ser utilizados com relação a esse seguro-garantia específico no contrato administrativo. Então saiba primeiro o seguinte, qual é a regra? A regra é que você tenha 3 formas de ter uma garantia contratual. Ou o contratado vai dar uma fiança, ou ele vai prestar a calção em dinheiro, ou ele vai dar um seguro-garantia, o seguro-garantia comum, certo? E a escolha é do contratado. Ele tem direito de optar por uma dessas três modalidades de garantia. Quando você vai, na verdade, utilizar um seguro-garantia com cláusula de retomada, a gente vai ter uma não opção do contratado, vai ser uma opção da administração pública e você não vai poder usar as outras formas de garantia. Então, o contratado não vai poder escolher ou seguro-garantia com cláusula de retomada ou uma calção em dinheiro. Não. Se a administração diz, eu quero um seguro-garantia com cláusula de retomada, então vai ser essa a modalidade de garantia, o contratado vai ter que prestar um seguro-garantia com cláusula de retomada. É uma situação excepcional em que você tira aquela capacidade do contratado escolher e passa só para a administração pública. Ela diz, eu quero esse tipo de seguro-garantia. Por que a lei traz isso? Porque o seguro-garantia com cláusula de retomada é uma garantia a mais para a administração pública. Quando você fala de retomada, o que é essa retomada? É basicamente a situação em que, havendo um inadimplemento, a gente vai ter 2 opções. Ou a seguradora vai pagar o valor contratual, ou ela vai assumir aquela obra, o que falta daquela obra, e passar a receber os valores que o contratado inicial iria receber por conta própria. Ela vai assumir aquela responsabilidade por terminar a obra de acordo com o orçamento disponível para terminar aquele projeto. Tá? Então, ela pode fazer isso por conta própria ou ainda pode subcontratar, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, isso é a retomada. Isso dá uma garantia maior para a administração pública de que a obra vai chegar até o fim. Então, por isso, a gente pode, com isso, tirar o direito do contratado de optar pela forma de garantia do contrato administrativo. Tá? A cláusula de retomada em si está prevista, o seguro-garantia com essa cláusula está previsto no artigo 102 da Lei 14.133, que prevê o seguinte, na contratação de obras e serviços de engenharia, então só para obras e serviços de engenharia que a gente vai aplicar isso, o edital vai poder exigir a prestação de uma garantia na modalidade de seguro-garantia e prevê a obrigação de a seguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, assumir a execução e concluir o objeto do contrato. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Primeiro, a seguradora vai ter que firmar o contrato também, vai ter que assinar lá, inclusive os seus aditivos, como uma interveniente anuente, e vai poder ter livre acesso às instalações em que foi executado o contrato principal, acompanhar a execução do contrato principal, ter acesso à auditoria técnica e contábil e requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo fornecimento. Então, a seguradora vai poder participar muito mais desse contrato administrativo, porque ela sabe que depois ela vai poder também assumir esse mesmo contrato. Então, ela tem que tomar cuidado com a execução contratual para que ela também saiba em qual situação, em que pé nós estamos com relação a esse contrato, em qual momento a inexecução pode estar começando a surgir para depois vir a se tornar realmente um inadimplemento e ela ter que optar por assumir o contrato ou pagar a indenização prevista, tá? Outro ponto, também está nesse artigo 102. A emissão de empenho em nome da seguradora vai ocorrer ou a quem ela indicar para a conclusão do contrato vai ser autorizada desde que demonstrada a sua regularidade fiscal. Então, diferentemente do contratado, que vai ter vários requisitos de habilitação, para a seguradora, que pode ter que fazer uma retomada, ou o subcontratado que ela vai escolher, a gente vai exigir apenas a regularidade fiscal, a gente vai facilitar um pouco mais essa assunção. E terceiro, a seguradora vai poder subcontratar a conclusão do contrato de forma total ou parcial. Perceba que normalmente a regra é que o subcontratado só possa executar uma parcela da obra, quando a gente não está falando de uma retomada pela seguradora. Nesse caso aqui, a lei excepciona essa situação e diz que pode todo objeto contratual ser subcontratado por essa seguradora, porque às vezes ela não vai ter a expertise necessária para terminar aquela obra. Então ela subcontrata e outra pessoa vai terminar a obra, tá? E aí o parágrafo único vem e explica aqui, na hipótese de inadimplemento do contrato, serão observadas as seguintes disposições. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, que é a retomada em si, estará isenta da obrigação de pagar a importância segurada indicada na apólice. Então, ela executa, recebe aqueles valores, inclusive vai receber um pouco daquele lucro também, que era devido ao contratado, da mesma forma como estava inicialmente previsto, e aí vai ficar livre de pagar a indenização, ou, caso a seguradora não assuma a execução do contrato,
pagará na integralidade a importância segurada indicada na apólice, que é o seguro-garantia normal. Então a gente tem essas duas opções, tá? E qual é a dúvida que costuma surgir e vem surgindo, eu já vi muitas vezes as pessoas perguntando isso, com relação aos percentuais? Veja bem, o artigo 99 da Lei 14.133 fala especificamente das contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto, aquelas que, de acordo com a lei, superam os 200 milhões. Atualmente o valor já está mais atualizado, já está mais próximo de 230 milhões, tá? Nessas obras específicas você vai poder exigir, primeiro, o seguro-garantia com cláusula de retomada, prevista no artigo 102, em percentual equivalente até 30% do valor inicial do contrato. O seguro-garantia normal, certo? Quando a gente vê o seguro-garantia lá, em regra, no artigo 96 da 8666, da 9697, a lei vai dizer o seguinte: você só pode exigir garantia do contrato de até 5% e, em casos excepcionais, você pode chegar até 10% quando for justificado. Aqui, para o serviço, as obras e serviços de engenharia que envolvem grande vulto, você pode chegar até 30% do valor e exigir esse seguro-garantia com cláusula de retomada. Mas o que eu estou dizendo aqui, o que a lei está dizendo para você, não é que você só pode usar a cláusula de retomada quando puder também ter grande vulto, ou cláusula de retomada quando você usar até 30% do valor do contrato como base para a sua garantia. Você pode fazer a mesma coisa, exigir por conta própria a cláusula de retomada do artigo 102 nos contratos em geral, que não são esses de grande vulto. Nesse caso, você vai aplicar o percentual de 5% como regra e vai poder chegar até 10%. Então, essa é a interpretação correta desses dispositivos. Primeiro, se a contratação é de engenharia e de grande vulto, posso exigir que a modalidade de garantia seja o seguro-garantia com cláusula de retomada e com percentual de até 30%. É esse caso do artigo 99, tá? Se a contratação é de engenharia, mas não é de grande vulto, eu posso exigir também o seguro-garantia com a cláusula de retomada, nos termos do artigo 102, tá? Mas o percentual vai ficar entre 5% e 10%. A gente volta para aquela regra geral. Então, não tem nenhuma vinculação entre grande vulto e cláusula de retomada, tanto que o grande vulto está sendo tratado aqui no artigo 99. E a cláusula de retomada está sendo tratada no artigo 102. Então, não vá confundir isso, tome cuidado na prática de você fazer essa exigência e saiba que é possível também excepcionar aquela que normalmente seria a opção do contratado com relação à modalidade de garantia a ser prestada no contrato, tá certo? Lembre-se disso e quer aprender? A Brada ensina.